e agora falar sobre a poesia do Hugo de Carvalho Ramos. Então, posso Sr. te dizer... Rogério, Sim, desculpe interromper, mas só uma vez. É só para avisar a todos que esta comunicação ela será gravada, então está sendo gravada, porque depois a gente vai postar esse vídeo das comunicações no canal da Rede Poesia. Então, é só para avisar a todos, né, que as comunicações serão gravadas. Obrigado. Desculpe interromper. tranquilo, tudo certo. Olha, e obrigado mais uma vez pela palavra, e aí já passo, então, imediatamente para a minha fala sobre o Hugo de Carvalho Ramos. Eu queria inicialmente dizer a vocês que eu fiz um breve texto, então eu vou segui-lo, né, uma forma de sistematizar aquilo que eu tenho pensado sobre a poesia do Hugo de Carvalho Ramos e em relação à maneira como eu vou apresentá-la aqui, já deixar para vocês o fato de que ela vai ser, eu vou fazer a leitura de um breve texto, né? Mas, como se trata de poesia, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa e terminá-la também lendo duas poesias do Hugo, uma, então, agora, e a leitura da outra no final dessa minha fala, tendo em vista que eu acredito não tomar muito tempo com o breve texto escrito que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, inicialmente, eu começo com um poema que se intitula Na Várzea, e que tem um subtítulo que é Paisagens Goianas, então, Na Várzea, Paisagens Goianas, e ele é dividido em duas partes, manhã e tarde. E aí já passo a leitura das duas partes e já peço desculpas porque não sou um leitor de poesia, mas, de todo modo, agradeço a compreensão e os ouvidos atentos de vocês. Estranha sinfonia andavam na alva vibrando, batuíras e chechéus, sanhaços e azulões. Por sobre os buritis, das marrecas ao bando vai, em arco, guinchando em busca dos sertões. A palma do indaiá, como velame pando, freme ao vento. O aça-peixe inclina os seus florões sobre a tropa a passar, das madrinhas ao mando e estruge, na vereda, o grito dos peões. Acorda a várzea em festa, é a ronda das falenas. A chuva dos cajus enflorou as campinas para onde erguem o voo multicolor das antenas. Vão as emas ralhando através da malhada. Treme o rocio, e ao sol que aponta entre colinas, pulverizam-se em luz as gotas da orvalhada. Meio-dia. Eis, suarentos os bois, aos poucos vêm chegando dos rudes alcantis e broncos socavões. A cacimba da várzea, onde, de quando em quando, quebram o alvo cristal lentas ondulações. Apruma um jaguané as guampas em comando, muge soturnamente e abala as solidões. De quebrada em quebrada, os ecos vêm rolando e atroam, afinal, no fundo dos grotões. Volve a calma. O meio-dia envolve a encosta. Apenas abebera-se o gado, e ei-lo a sombra, rumina. Cata-o gavião do campo, e aos pinchos bate penas. Mas do engazeiro em flor, na mais alta ramada, um zumbi abre o canto estival em surdina, e trilhos de cigarra explodem na chapada. Hugo de Carvalho Ramos. Reconhecido escritor regionalista e celebrado pela crítica quando da publicação de sua coletânea de contos, cujas fortes e vivas narrativas de alto valor estético encontram as entranhas da condição histórica e social do país central, Hugo de Carvalho Ramos é também poeta. Pretendemos aqui mostrar como esse outro ângulo de Hugo trata do encontro de uma escrita já consagrada
com uma diversa faceta da produção estética do escritor goiano, tão rica de elementos poéticos e tão válida como a que já conhecíamos ter sido produzida pela mão desse artífice. O reconhecimento da figura de Hugo de Carvalho Ramos no cenário da literatura nacional se dá com a publicação, em 1917, do celebrado Tropas e Boiadas, coletânea de contos de um apurado rigor regionalista, cujas fortes e vivas narrativas encontram as entranhas da condição histórica e social de um país que se debate entre a tradição e a pretensa modernidade que se anuncia. A obra que torna conhecido o autor goiano é um conjunto de denúncias, esteticamente muito bem realizado, da situação dos ermos centrais do Brasil, em especial da condição sertaneja do homem goiano. Está aí a matéria de base dos seus contos. Mas hoje falemos de poesia. Hugo de Carvalho Ramos nasce na cidade de Goiás, antiga capital do estado, em 21 de maio de 1895 e morre prematuramente, aos 25 anos, vítima de um desesperado estado de ânimo que o acompanhou ao longo de sua breve vida e que o levou, em 12 de maio de 1921, a um ato suicida. No berço familiar, de avô e pai poetas, recebe as principais influências literárias. Além disso, ainda muito jovem, no gabinete literário da cidade de Goiás, à época a capital do estado, vai ter o seu primeiro e frutífero encontro com as obras da Idade Média, com os romances de cavalaria, pelos quais se encanta, o que depois vai lhe influenciar diretamente a escrita da prosa e da poesia. De todo modo, a influência literária, possibilitada por esse privilegiado espaço das artes, soma-se às descobertas materiais que o pequeno Hugo fez quando de suas viagens a cavalo pelo interior goiano, empreendidas em companhia de seu pai. Por se tratar de um juiz de comarca, Manuel Lopes de Carvalho Ramos tinha como prerrogativa de seu ofício cuidar dos assuntos legais de toda a sua jurisdição, o que incluía inúmeras viagens às longas paragens dos arredores da antiga capital, viagens, então, em que Hugo ia com seu pai. Essa experiência certamente influenciou a escrita de Hugo no poema Na Várzea, que é esse poema que eu acabei de ler para vocês, repleto de elementos da região central do Brasil, provavelmente aquela por onde passou, ainda jovem, o poeta Hugo. Piquezeiro da Chapada é outro poema, um poema trova, provavelmente reflexo da experiência de leitura que Hugo teve das cantigas, dos enlaces amorosos e do heroísmo cavaleiresco, próprios da Idade Média, ainda que ambientados nos rincões centrais do Brasil. Nesse longo poema narrativo e sertanejo, um sagaz violeiro, no seu cantar, observa sobre o seu olhar o de uma bela jovem que, com o deslindar da trova embalada pelo som da viola, monta-se à garupa do violeiro, deixando para trás o pai enfurecido, além de abandonar o antigo pretendente. E aí cito alguns versos desse poema. Morena dos olhos de azagaia, que me varou o coração, prometo logo nessa raia prender teus olhos no bordão, embora o Zeca Samambaia olhe daí com danação. Como último exemplo desse grupo de poemas narrativos, cujas imagens produzidas neles atestam o forte vínculo de Hugo à sua terra natal, vale lembrar A Vizinha, poema muito próximo às cantigas de roda, resguardadas pela tradição oral. Nele, aparece um conjunto de 9 estrofes dissimuladas que escondem a verdadeira intenção da moça solteirona de 39 anos. Cito alguns versos. Avança um passo galharda, se um passo o gajo recolhe. Um passo logo retarda, se a malha de perto acolhe. Mas o rol de influências artísticas e das experiências estéticas de Hugo é bem mais amplo. Entre os autores de predileção estão Wolfman, Edgar Allan Poe, Mérimée e, sobretudo, Baudelaire, Verlaine e Albert Camus. Inclusive, a esse há um poema dedicado. Esses a ser apreciados e a tornar-se
guias para sua escrita poética. Por isso mesmo, o conjunto da poesia de Hugo não se fecha ou se determina no modus operandi pré-determinado, estabelecido e com o qual o poeta teria que lidar desde o início ao cabo. Na diversidade poética de Hugo, é possível encontrar poemas onde o medievo e o clássico se encontram magistralmente, como é o caso de Pórtico II, Dionisíacas, Ilha dos Amores e Sol dos Trópicos. Surgem também poemas cuja força imagética é central, desenhando um mundo metafórico a cada verso, como no caso de Noturno Bálsamo. Há os poemas de forte denúncia em relação à condição de decadência e degredo do homem frente ao seu tempo, como acontece em Transfiguração, Desalento, Saudade Póstuma e Broquel Partido, ganhando um relevo marcadamente irônico em As Três Graças. De todo modo, o conjunto de poesia desse grande escritor goiano traz em seu bojo uma experiência leitora e uma apreensão estética reveladora de um exímio conhecedor das artes, do meio e sublime, de um inquieto e angustiado artista. Nesse aspecto, há um modo de interiorização dos dramas humanos, coletivos ou particulares, que marcam a poesia dessa coletânea, o que dá a ela uma configuração predominantemente simbolista, ainda que com poemas nitidamente destoantes dessa corrente, como já vimos. No alcance da compreensão simbolista, o que Hugo faz é expandir a sua capacidade de captar o sentir humano em movimento. Desta feita, o que vemos na poesia simbolista de Hugo é que a vida reverberada se situa em outro lugar, onde os recônditos não são mais geográficos, mas interiores. Dito isso, o que podemos atestar no conjunto da produção poética de Hugo é que boa parcela de sua escrita se identifica com uma espécie de manifesto de vazão à problemática central de seu tempo, o aniquilamento dos valores humanos que irrompe no sentir os mais duros e sofríveis pesares. Por isso, no caso de Hugo de Carvalho Ramos, a poesia simbolista guarda a angústia individual de um sujeito localizado em sua época. A matéria poética de Hugo de Carvalho Ramos, predominantemente simbolista, mas não só, recupera uma condição humana de sentir, de pensar, de se posicionar, ainda que muito interiormente reverberado pelo sujeito lírico que se fecha em seu modo de experienciar e se abre em seu modo de enunciar, de fazer reverberar problemas centrais que são próprios do homem. Por fim, a leitura da poesia de Hugo de Carvalho Ramos, assim como já atestara incontestavelmente a entrada do autor regionalista, sertanista no cânone literário brasileiro, marca uma das mais notáveis experiências no campo das artes. Trata-se do encontro com uma diversa faceta da produção estética do escritor goiano, tão rica de elementos poéticos e tão válida como as que já conhecíamos ter sido produzidas pelas mãos desse artífice. Até o presente momento menos comentada, a poesia de Hugo não deixa dívida alguma no conjunto de textos já publicados do autor, assim como no quadro dos principais poetas brasileiros entre os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX. E aí, como eu li uma poesia no início dessa fala, eu termino essa exposição com a leitura de Noturno Bálsamo. Estou hoje esplinético e vazio, maré vazante e angústia do sol pôr. No meu crânio, ao clarão sinistro e frio, passam bailando espectros de terror. Já não acho expressão à minha dor, que de ribeiro tornou-se rio, onde boia, afogado e em seu livor, da glória, da ilusão, do amor, o trio. Assim fico, gelado e ressupino, olhos vidrados dentro a treva imensa, petrificado pelo meu destino. Eis, sonâmbula, a noite acende a prece da alma das plantas, que os jardins incensa, e lenta,
a febre baixa e se arrefece. Obrigado pela assistência e obrigado, Oliver, pela oportunidade. Obrigado, Rogério, por nos facultar a conhecer uma faceta do Hugo que não é muito divulgada, né? Nós vamos fazer assim, vamos fazer as comunicações e deixamos para o final os comentários. Então, vocês podem anotar o que tiverem que quiserem questionar aos comunicadores, e aí no final a gente vai ter um tempinho para comentar, discutir, avaliar e ver o que a gente pode depreender desse encontro de hoje sobre a poesia que começou ali na década de 50. Obrigado, Rogério. Eu continuo tentando resolver aqui algumas questões, então eu vou passar para a próxima pessoa da comunicação, e aí na sequência, acho que a gente vai deixar o panorama da década para o final, porque aí a gente faz todas as comunicações com os poetas individualmente, e aí depois a gente faz as apresentações que foram organizadas pelos membros do GT. Pode ser assim? Porque aí eu não atrapalho a sequência, né? Então, os próximos a fazer a comunicação são Fernanda Carrijo e Alessandra Grangeiro, com o trabalho As Elegias na obra de José Décio Filho. Então, Fernanda e Alessandra, se possível, abram suas câmeras e comecem a apresentação. Podem começar agora, terão 15 minutos para fazer a sua comunicação. Até 15 minutos, né? No máximo 15 minutos. Então, podem começar. Obrigado. Vamos acompanhar agora a fala de Fernanda Carrijo e Alessandra Grangeiro sobre o poeta José Décio Filho. Boa tarde a todos. A Alessandra, no momento, não está, então eu vou fazer a apresentação do trabalho, que é sobre a obra do José Décio Filho, em específico, as elegias. Como sabemos, o José Décio Filho ele só publicou uma obra em vida, que foi com a ajuda da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, e o nome dessa obra é Poemas e Elegias. E, a primeiro momento, eu gostaria de falar sobre a questão do que são as elegias. Então, as elegias começaram na Grécia e elas eram poemas fúnebres. A professora acabou de chegar. São poemas fúnebres que eram escritos para pessoas queridas que faleceram. Então, os gregos escreviam esses poemas para essas pessoas queridas. E só que com o passar do tempo, essa questão mudou. Esse sentido, esse significado mudou, e quando chegamos no modernismo, acaba que essa poesia passa a ser um sentido diferente, passa a ser uma lamentação em relação à degradação humana. A gente vai ver isso, por exemplo, em Carlos Drummond de Andrade, e Fernando Pessoa também escreve bastante essas questões, essas elegias, tanto é que o Drummond também tem um poema chamado Elegias, que trata questões como essas. E a gente vê que esse sentido mudou bastante dessa questão do que era uma elegia no passado, que eram esses poemas fúnebres para pessoas amadas, que passam a ter um significado mais profundo, mais na questão da falta de empatia, dos tempos modernos, uma questão mais nesse sentido. E aqui em Goiás, ela também foi muito bem representada pelo José Décio Filho, que ele demonstra essas novas elegias na obra dele. E aqui no meu trabalho, mais da professora, a gente fez uma comparação entre essa obra mais antiga, uma obra, assim, que remeta a essas elegias mais antigas, e obras de elegias mais recentes. Então, a gente vai comparar dois poemas, que é o do José Décio Filho, que se chama Elegias do Cárcere, e o poema da Cecília Meirelles, chamado Elegia, que ela escreveu em homenagem à avó dela que tinha morrido. Então, ela escreve esse poema fúnebre falando sobre a avó dela. Então, eu trouxe aqui dois trechos dos dois poemas. O primeiro é do José Décio Filho, que é As Elegias do Cárcere. Esse é o último verso do poema. Não estou cansado, mas os homens que tanto amei me algemaram a solidão. Vou encontrar a mim mesmo no fundo de minha origem, lúcido, sereno e humilde. Eu voltarei um dia. Aí aqui, então, a gente vê essa questão das elegias, que ele trata, né, dessa questão de que o problema é como se a solidão fosse o cárcere dele, a solidão que as outras pessoas impõem a ele. Então, uma certa crítica à modernidade, cada pessoa focada em sua própria vida, em suas próprias conquistas e acaba ignorando as outras pessoas. E um trecho da poema da Cecília Meirelles, chamado Elegias, que ela fala:
mas tudo é inútil, porque estás encostada à terra fresca, e os teus olhos não buscam mais lugares nesta paisagem luminosa, e as tuas mãos não se arredondam já para as colheita, nem para a carícia. Neste mês começa o ano, de novo, e eu queria abraçar-te, mas é inútil. Eu e tu sabemos que é inútil que o ano comece. Então a gente aqui já vê mais esse pesar para alguém que se foi, essas lembranças que ela acaba puxando da sua avó, que ela já acha que é inútil tudo começar porque ela se foi. E já no poema do José Décio Filho, ele fala com uma solidão imposta, basicamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê esperança no poema do José Décio Filho, porque ele fala de aproveitar essa solidão que ele tem para poder se conhecer mais, se autoconhecer e, assim, por meio desse autoconhecimento, poder renascer. Então, a gente vê um pouco na esperança de uma ressurreição no poema do José Décio Filho. O que é uma coisa muito interessante, porque ele vê um futuro positivo. De certa forma, no meio de toda essa negatividade, ele acaba vendo uma certa forma uma certa esperança de que aquilo melhore, que ele consiga aprender com isso, tire lições positivas. E comparando os dois, a gente também vê que as elegias elas não tiveram o seu sentido resumido, porque a Cecília Meirelles também é do mesmo período que o José Décio Filho. Ela está entre esse período até 64, que foi o ano que ela morreu. Então, ela esteve no mesmo período que ele, mas ela escreve elegia de uma forma diferente que ele. Então, o que significa é que a elegia ela não foi cortada, ela foi expandida, ela ganhou novos significados. E os novos poetas têm uma visão diferente, o modernismo traz essa visão diferente, principalmente por conta do concretismo e por conta dessa visão um pouco negativa sobre a questão da modernidade, mas, mesmo assim, a outra versão das elegias, como textos fúnebres, também prevalece. Então, por isso, ela tem um sentido ampliado. Então, acredito que seja isso a apresentação do meu trabalho. Muito obrigada. Olá, professora Alessandra, quer fazer algum comentário? Ou encerramos aqui mesmo a apresentação de ambas? Não, muito obrigada. Eu vou deixar mesmo só a palavra com a minha querida orientanda, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a presença e a das duas, né, a participação das duas com o trabalho de José Décio Filho, que foi algo que a gente vai comentar no finalzinho para a gente suscitar uma discussão, justamente foi um dos 3, agora a contagem não está muito certa, mas 4 poetas, o Afonso Félix, o Gilberto, o Décio, 4 poetas da nossa década foram eleitos ao fim do século XX como entre as 20 obras mais importantes do século, né? Então, a nossa década está bem prestigiada numa espécie de cânone, mas isso é para uma conversa adiante. Vamos ver para a próxima apresentação agora com Ionice Barbosa de Campos, tratando com trabalho itinerário pela obra do poeta e prosador José Godoy Garcia. Ionice? Olá, boa tarde. Boa tarde, Ionice. Seja bem-vinda. Com a palavra, 15 minutos para a sua apresentação. Obrigado. Obrigada. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre José Godoy Garcia, falar sobre as obras como um todo. Ao me inscrever no simpósio, eu vi o recorte da data, né? Mas eu quis fazer esse itinerário por toda a obra do poeta, que começou justamente em 1948, com a primeira publicação dele, que é O Rio do Sono, uma obra, um livro de poemas, né? Mas depois ele escreveu também prosa e um livro de crítica literária. Então, assim, a minha proposta aqui é falar desse autor goiano, que inclusive eu sou um pouco suspeita, acho que como todos aqui, né, que eu gosto muito de falar de poesia goiana. Acho muito necessário, inclusive. E assim como o professor Rogério iniciou, eu também preparei um texto, e para não fugir muito, né, dessa apresentação da obra do José Godoy, eu vou fazer a leitura do texto, ok? Diante da vasta obra de José Godoy Garcia, percebemos a necessidade de exposição
de trabalhos acadêmicos que explorem um pouco mais essa temática proveniente da escrita, né, desse autor, algo que eu já fiz, inclusive, no mestrado e no doutorado, né, para dar ênfase em algumas obras, a fim de trazer para o espaço acadêmico mesmo esses autores todos goianos, e especificamente o José Godoy, né, corroborando com a crítica literária a respeito da poesia e da prosa desse escritor goiano. Aqui, mais especificamente, eu intenciono abordar uma cronologia da bibliografia a fim de apresentá-lo e possivelmente despertar interesses de pesquisas, né, a outros estudiosos da literatura que foi produzida em Goiás, mais especificamente na década em que tratamos aqui, né. Justifica-se tal escolha de abordagem e necessidade de apresentação desse trabalho, porque até muito recentemente descobrimos serem muito poucos os trabalhos que se debruçam aí a respeito da obra de José Godoy, tanto da prosa quanto da poesia, né? No entanto, o corpus, né, dele é bastante grande, bastante extenso, mais de 10 publicações, que dão muita possibilidade, né, de estudos. Os temas são variados, ainda que o autor se mantenha em uma linha que procura defender sempre o ontológico e tratar as questões sociais e políticas com mais veemência, né? Logo, essa apresentação a apresentação da obra, né, da cronologia, é o principal objetivo dessa apresentação, desta comunicação, né? Bom, José Godoy nasceu em Jataí, em 1918, faleceu em Brasília em 2001, mantendo uma vida profissional, política, literária bastante agitada, né? Teve mais de 50 anos de carreira, começando a primeira publicação em 1948, vale lembrar, com obras publicadas no exterior, e principalmente no que diz respeito à poesia, que foi onde começou, né, a sua estrada literária. O primeiro livro, então, O Rio do Sono, publicado em 1948, e espaçou-se 18 anos daí para a próxima publicação, né? Então, tivemos um hiato aí de publicação, e depois ele veio com a prosa, O Caminho de Trombas, que inclusive foi o corpus da minha tese, defendida no ano passado, e foi publicado pela Civilização Brasileira. Bom, a partir de então, as publicações passaram a ser menos espaçadas, né? E a gente tem, em uma ordem cronológica de publicações do José Godoy Garcia, depois de Rio do Sono e O Caminho de Trombas, Araguaia Mansidão, A Casa de Viramundo, Aqui é a Terra, Entre Hinos e Bandeiras, Os Morcegos, Os Dinossauros dos Sete Mares, que são todos livros de poesia, de poemas. Daí vem, em 1990, Floresmundo Periquito, que é um livro de contos. Depois volta para a poesia O Flautista e o Mundo Sol Verde e Vermelho, e finaliza com A Crítica Literária, um livro em que ele analisa obras do Bernardo Ellis, Machado de Assis e alguns outros escritores, que é O Aprendiz de Feiticeiro, de 1997, né? E depois a gente vai ter, em 1999, um lançamento em que se reúnem todos os outros poemas, todos os outros livros de poema, né? Esse aqui, a Poesia, 50 anos de poesia, do Godoy, em que se reúne todos esses outros livros de poema colocados em uma ordem inversa, né, de publicação. Então, começa do último, de 1994, O Flautista e o Mundo Sol Verde e Vermelho, até chegar no Rio do Sono. É uma obra comemorativa dos 50 anos de poesia desse autor. A cada nova publicação, o autor aborda temas diferentes, além de enfatizar os que estão sempre presentes e trazem à baila os vários movimentos de sua vida, tendo as últimas publicações, uma carga de amadurecimento de seu olhar sobre a natureza, que agora passou a ser focalizado também na paisagem urbana.
Sendo assim, de Rio do Sono até O Flautista e O Mundo Sol Verde e Vermelho, é possível perceber a evolução da escrita do poeta, bem como é perceptível tal alinhamento no que diz respeito aos livros de prosa, sendo o primeiro lançado em 1966 e o último em 1990. É válido o lembrete de que, ao estudar a obra de Godoy Garcia, precisa se atentar ao fato de que o autor não se vincula necessariamente a uma escola literária, mas há um viés modernista bem presente, né, tendo em vista que ele é também um dos nomes tidos como precursor do modernismo em Goiás. Nesse sentido, de uma maneira mais simples, com enfoque voltado para o tom colonial e desprendido de formas e regras, o autor deixa transparecer sua capacidade de dar voz ao homem marginalizado, em prosa e em verso, e é por isso que evidenciamos três aspectos cruciais na sua obra, quais sejam o resgate à memória da infância e da natureza nos primeiros livros, nas primeiras publicações, né, num primeiro momento da vida do itinerário literário do autor, a poesia em tom prosaico, também evidente em grande parte da obra, que se caracteriza mais ou menos no segundo momento, e o aspecto social que permeia toda a obra, né? Então, esses três aspectos estão muito presentes na obra do José Godoy. E ao analisarmos todas essas obras, essas publicações, percebemos que durante todo esse tempo a escrita foi pautada por um viés social, especificamente com uma inclinação à defesa das minorias, mulheres, negros, deficientes, migrantes, crianças, velhos, os pobres, enfim, do primeiro ao último livro, o autor sempre enfatiza, né, busca dar voz a essas minorias. O que nos indica uma temática recorrente na literatura e que pode ser trabalhada a partir dessas obras em que os componentes externos são basilares para a produção de sentido na constituição da criação literária, de modo que eles não serão apenas matérias casuais e signos colocados em disposição métrica favorável à estética da obra de arte, mas sim impregnados do sentido essencial da poesia, que, nesse caso, acompanhados de uma temática que perpassa toda a obra. Não apenas na produção poética, mas também na prosa, a escrita godoyana é marcada pela dicotomia realidade e ficção, uma vez que se preocupa com os resultados das ações humanas sobre as relações sociais existentes entre as classes e principalmente no que diz respeito às minorias. Essas evidências nós vamos encontrar quando o poeta dá voz a esses seres marginalizados pela sociedade, que vivem na escória social, constituindo um cenário histórico. Além disso, o poeta também usa um leque abrangente de acontecimentos históricos reais, né, para relatar fatos marcantes da sociedade e que, em sua visão, precisam ser externados, como é o caso, por exemplo, do Caminho de Trombas, que é o único romance do autor, que tem como contexto a construção de Goiânia, né? Não sei se vocês têm conhecimento da obra, enfim, mas o Caminho de Trombas vai falar um pouco sobre a guerrilha do Araguaia, né, do homem, do êxodo rural, do homem que precisa sair do campo e ir para a cidade, em busca, né, de novas perspectivas, e traz muito a questão da construção de Goiânia, alguns acontecimentos políticos, enfim. Na sua biografia, que não se restringe a poemas, então, apesar de serem em maior número, consta como escritas duas prosas que são, os dois livros de prosa que são esse que eu acabei de falar, O Caminho de Trombas, e Floresmundo Periquito, de 1990, que é um livro de contos, né, que vai também fazer a mesma abordagem das temáticas propostas sempre pelo autor. Por fim, e não menos importante, a gente vai ter O Aprendiz de Feiticeiro, que é o livro de crítica literária, né, em que ele vai abordar, né, vai escrever sobre, né, várias obras literárias, discutir ali o seu ponto de vista sobre poéticas como do Machado de Assis, Bernardo Ellis, Hugo de Carvalho Ramos, enfim. É importante destacar que o livro de contos, né, pela minha trajetória de pesquisa, desde o mestrado até o doutorado sobre a obra de José Godoy Garcia, é um livro
que não é muito explorado, nós não temos muitos trabalhos acadêmicos que se desdobram, né, sobre o autor, e menos ainda sobre Floresmundo Periquito, né, o que eu acho que é preciso ainda fazer. Há muito o que se fazer, o que se falar, se discutir sobre a obra do autor, especificamente Floresmundo Periquito, né, que consolida a carreira do autor como prosador, e é uma obra bastante peculiar, que apresenta os sertões de Goiás ao narrar histórias de famílias que remetem ao tema rural, da natureza, do humano, com ênfase também, e ainda, nas minorias, né? Consolida por quê? Porque a última publicação, né, dos textos literários em prosa, e são contos que, ao serem analisados, revelam ao leitor crítico estarem dentro da proposta teórica do que vem a ser esse gênero, né? Não são textos rodeados de fatores que tiram o foco central ou que despercebam o tema. No que diz a respeito à estética godoiana, ressaltamos que há preferência pelo viés ontológico em sua escrita, poética ou prosaica, e defende muito o caráter humanista, sempre em amparo dos párias, né? Essa é a maior peculiaridade de sua escrita, e a partir dessa defesa, né, e da voz que ele confere aos marginalizados, que nós podemos ver a sua marca autoral. Lembrando que ele não tem necessariamente uma filiação a nenhuma escola literária, né, mas pode ser lido como um modernista, né, tendo em vista o seu caráter social, denunciador e engajado da sua escrita, fato que ele leva a ser considerado, né, como esse representante do modernismo, como vai lembrar lá Gilberto Mendonça Telles, em 2007. Enfim, essa foi a intenção, né, de fazer um brevíssimo itinerário pela obra do José Godoy Garcia, que começou a publicar em 48, né, e trazer como relevante e necessário estudos acadêmicos sobre a obra desse autor, né? Então, eu dispus, né, eu propus falar aqui sobre ele, com a finalidade de contribuir ainda mais com o arcabouço crítico, né, um repertório crítico literário da obra da literatura goiana de um modo geral, e deixando em evidência esse autor em específico, ok? Era isso, obrigada. Muito obrigado, Eunice, pela fala sobre o Zé Godoy Garcia, que é com certeza uma das figuras da poesia goiana que se notabilizou, né, apesar de ser ainda pouco conhecida, né, mas entre os poetas, com certeza é um dos mais conhecidos, que até depois a gente vai, no final, discutir um pouco sobre essa constituição do cânone goiano, né, se esses poetas estão no cânone, né, se existe um cânone em Goiás. Mas antes disso, antes de a gente chegar nessa conversa que vai tentar abarcar um pouco do que foi discutido pelo Rogério, pela Fernanda e agora pela Eunice, vamos ouvir mais uma comunicação sobre o José Décio, que é de Moema de Souza Esmeraldo, Atualização do Modernismo em Goiás, o Espaço e a Cidade na Poesia, de José Décio Filho. Então, Moema, são 15 horas agora, você tem 15 minutos para fazer a sua comunicação. Fique à vontade. Boa tarde a todos e todas, eu sou a professora Moema Esmeraldo, atualmente estou como professora de Língua Portuguesa e Literatura no Centro de Educação da Universidade Federal de Roraima. O fato de estar aqui com vocês hoje se deve por eu ter realizado pesquisas sobre literatura e crítica produzida em Goiás desde os tempos da minha graduação em Letras, que eu realizei na Universidade Estadual de Goiás, no campus Cora Coralina. Posteriormente, eu dei continuidade a essas pesquisas, trabalhando com os autores José Décio Filho e a Cora Coralina, no meu mestrado na Universidade Federal de Goiás, no antigo campus de Catalão, né, que agora virou a Universidade Federal de Catalão. Enfim, eu preparei uns slides, prometo ser breve, e também preparei um texto, assim como os demais professores. Peço só um instante aqui para eu compartilhar os slides. Bom, acredito que entrou. O tema que eu trouxe para essa fala de hoje é a atualização do modernismo em Goiás, o espaço e a cidade na poesia de José Décio Filho. A literatura produzida em Goiás, então eu coloco já as minhas justificativas,
em relação ao meu recorte, ao objeto que eu trago hoje, que é a poesia do José Décio Filho, se dá por muitas vezes a poesia produzida em Goiás situar-se numa condição periférica, tendo em vista que a sua produção está afastada dos grandes centros culturais, como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa proposta de análise intenciona uma maior valorização e um estudo sistematizado da memória estético-cultural de Goiás, a fim de promover, então, e afirmar uma produção crítica literária surgida em Goiás a partir do período que eu estipulei como recorte, né, o modernismo brasileiro, em que o modernismo brasileiro começa a se firmar. Longe do grande centro, o modernismo eclodiu em Goiás 2 décadas mais tarde, em 1942. E aí eu vou discutir um pouco sobre essa data, é um marco um pouco anterior, né, ao recorte do grupo, mas, enfim, eu acho que o diálogo é interessante, né, até mesmo pela obra do José Décio, que eu vou trabalhar, assim como já foi apresentado, que é o Poemas e Elegias, que foi a única obra publicada dele em vida. Então, esse trabalho ele vai pretender demonstrar a importância da poética do José Décio Filho para essa atualização do modernismo em Goiás, que eu vou chamar de atualização desse modernismo. Aí, então, a gente tem a capa da segunda edição do Poemas e Elegias, publicado primeiramente em 1953, trata-se de uma poesia que se afina com uma estética modernista, né, tendo um recorte, e aí é o recorte específico que eu trago para a discussão hoje, que é o estudo do espaço e da cidade. Então, no objetivo mais geral, a minha fala traz hoje, né, como objetivo geral, identificar os elementos de representação do espaço e da cidade que marcam essa obra, Poemas e Elegias, de José Décio Filho, além da fortuna crítica literária produzida no modernismo goiano, por meio da observação de poemas sobre as cidades de Goiás, bem como desenvolver um estudo sistematizado sobre modernismo, modernidade e identidade. Eu, então, vou partir aqui para o texto e para as minhas considerações, para não fugir muito da minha fala, e prometo não ficar dentro do tempo proposto. O movimento modernista é inaugurado no Brasil com a Semana de Arte Moderna, realizada na cidade de São Paulo em 1922. Longe do grande centro, o modernismo eclodiu em Goiás anos mais tarde, em 1942. Embora já houvesse manifestações inerentes ao movimento, anteriormente vinculadas ao jornal O Popular, que continua circulando até os dias atuais. Houve também Leon Leins, com seu modernismo misturado ao simbolismo, com ares e tendências nacionalistas e reformulações temáticas e estéticas. Segundo Gilberto Mendonça Teles, o movimento modernista de 1922 demorou 20 anos para, em Goiás, impor e criar um sentido coletivo em oposição à sediça literatura dominante. Os ares renovadores chegaram da Europa, onde os intelectuais, desde cedo, sentiam as modificações que as máquinas modernas causavam na natureza e na qualidade do espírito humano, e passaram a transmitir, nas artes, sobretudo na literatura, as inquietações e mudanças provocadas pelos progressos técnicos. Tais fatos contribuem para pensarmos o afinamento da estética modernista, inclusive proposta por Malcolm Bradbury, no Guia Geral do Modernismo, que dedica um capítulo a chamar a atenção da importância da cidade para a produção artística desse período, intitulado Geografia do Modernismo. Então, nesse capítulo, ele vai colocar, deixa eu passar os slides, que, sob muitos aspectos, a literatura do modernismo experimental, que surgiu nos últimos anos do século passado e se desenvolveu até o nosso século, foi uma arte de cidades, principalmente as cidades que, por diversas razões históricas, haviam adquirido fama e intensa atividade como centros de intercâmbio cultural. No Brasil, esses ares se manifestaram ao contrário do que aconteceu com os movimentos vanguardistas da Europa, pois foi no passado que o modernismo brasileiro buscou as raízes de um novo modo de ser e pensar, adaptando-se ao recente cenário urbano-industrial que crescia o país. O caráter popular tornou-se também um importante vetor de definição nacional, incorporado pelo pensamento modernista. Diante do predomínio da perspectiva do europeu, surgiu um olhar diversificado, que partia da mestiçagem racial, do mundo urbano e de práticas populares.
Todavia, as cidades aparecem como elementos fundadores da própria humanidade, responsável por instigar o interesse de artistas e intelectuais a partir da sua representação. Passada a efervescência modernista de 1922, artistas empenharam-se em ampliar seus recursos poéticos, utilizando das conquistas recentes da estética moderna, tais como o verso livre. Em Goiás, não foi diferente. Apesar de tardiamente, a chegada das inovações propostas pelo movimento modernista instaurou as influências das vanguardas europeias no Brasil e, por conseguinte, fomentou a produção poética, assim como provocou o aparecimento de meios de circulação literária, principalmente em revistas, a exemplo da Revista Oeste. Para o crítico goiano, Alcides Gilbert, o poeta José Décio, desde seus tempos de estudante na cidade de Goiás, empenhava-se ao lado de Bernardo Edis, Leon Lines e outros companheiros pela adoção de ideais próximos ao modernismo e pelo afastamento do conservadorismo. Por sua atuação ideológica, bem como por sua poesia, José Décio é considerado por Alcides Gilbert um dos responsáveis pela atualização do modernismo em Goiás. O crítico Gilberto Mendonça Teles evidencia o marco de 1942, então, para o modernismo goiano. Somente a partir de 1942, diz o Gilberto Mendonça Teles, é que se pode notar que em nosso estado a presença de um grupo atuante e rebelde que encarava o fenômeno literário com seriedade e devida atitude inteligente. Tal atitude de reformulação das concepções poéticas postuladas pelos escritores de 1942 tinha, como acentuamos, todo um passado de 20 anos, durante os quais poetas insatisfeitos com seus meios de produção foram medrosamente experimentando esse ou aquele recurso poético de contribuição modernista. Após 1930, essas transformações trouxeram a Goiás uma perspectiva progressista de estilo de vida, que também possibilitava novidades estéticas, princípios norteadores dos ideais do movimento modernista nacional. Por exemplo, a inauguração oficial da cidade de Goiânia coincide com a data ora apresentada da chegada dos ideais do modernismo ao Estado. Em 5 de julho de 1942, diz o professor Gilberto Mendonça Teles, data do batismo cultural de Goiânia e do aparecimento do primeiro número da Revista Oeste, em torno do qual se reuniram elementos que pregarão mais com poemas do que com artigos e manifestos as ideias estéticas do modernismo goiano. Em 1942, portanto, então essa foi uma das teses, né, que eu defendi na minha dissertação, as minhas hipóteses, que em 1942, portanto, junto ao projeto de construção de uma nova capital, né, houve então essa eclosão do modernismo em Goiás, e tomavam forma, em forma de literatura, novos pensamentos criadores contrários ao conservadorismo. Tais novidades, porém, só foram consolidadas tempos mais tarde com a transferência da capital federal para a região do Planalto Central, o que propiciou, de fato, a abertura das fronteiras da província. Nesse contexto, os movimentos artísticos europeus pós-guerra determinaram no Brasil a eclosão de movimentos com características modernistas, como o verde-amarelismo, o antropofagismo, o Grupo ANTA e o Pau-Brasil. Atraído pelos ideais renovadores europeus no campo das artes e das letras, a poesia acadêmica foi alvo de críticas do movimento modernista, que defendia alguns preceitos da ruptura com o passado e o rompimento com o tradicionalismo. Assim, defendia-se a exaltação da liberdade formal e da adoção do verso livre. Então, os modernistas empenhavam-se no levantamento de temas populares e nas pesquisas de fatores étnicos que valorizavam o conteúdo brasileiro, os costumes e as tradições populares. Essas novidades chegaram a Goiás. Os poetas goianos começaram a usar o poema para investir contra o tradicionalismo redutor. Bernardo L., José Décio Filho e José Godoy Garcia iniciaram suas vidas literárias ainda jovens no Liceu de Goiás, escrevendo em órgãos estudantil e para a imprensa local. Mas o cenário de ruptura que se iniciava teve Goiânia, que nascia como palco central. Eu vou pular um pouquinho aqui, mas eu trouxe um poema hoje do José Décio Filho,
a obra do Leonins, que foi um marco, né, para o modernismo, enfim, algumas citações que eu tinha feito, o marco de 1942, e eu trouxe um poema do José Décio Filho, que não está dentro do Poemas e Elegias. Durante pesquisas que eu realizei na época da minha graduação, de pesquisa de iniciação científica, nos gabinetes literários, no acervo do José Décio, nós encontramos esse poema, e, enfim, nós trouxemos esse poema para estudo, né? O poema intitulado Evocação de Formosa, e aí não vai dar hoje muito rápido, né? Eu tinha até me preparado para um pouco mais, mas esse poema é relacioná-lo com o poema do Manuel Bandeira, né? Evocação de Recife, e relaciono também, nas pesquisas que eu realizei, com o poema do Drummond, Evocação Mariana, justamente para colocar essa valorização, né? Destacar e fazer uma análise, a valorização dos elementos da cultura e da tradição que permeiam todos esses 3 poemas, que, de certa forma, propõem um diálogo entre esse modernismo produzido não só em Goiás, mas no Brasil. Então, segundo o registro de Alcides Gilbert, Godoy Garcia, e voltando um pouco para o marco histórico, escreveu no Jornal Popular um longo poema sobre a nova cidade, nos moldes de Evocação de Recife de Manuel Bandeira, que provocou revolta nos assinantes do jornal. As reações foram de censura por causa do desrespeito às tradições da velha terra. Na medida em que eclodia o modernismo nacional, provocava escândalo e revolta a repercussão de atividade literária que deu-se no cenário de Goiânia. Bernardo Eres e Godoy Garcia utilizaram o poema no intuito de atuar contra o tradicionalismo na poesia, ao lado de José Décio Filho e Domingos Félix de Souza, que rejeitaram o soneto e as formas fixas da tradição clássica, a rima e a estrofação métrica. Desse modo, bastaram buscar a proximidade com a linguagem coloquial brasileira para tentá-la elevá-la à categoria de linguagem literária. Como expoente do modernismo produzido em Goiás, então, o meu objetivo é contemplar um pouco mais agora, no final, a poesia do José Décio Filho, tendo em vista que ele utilizou a cidade, e aí a gente vai ter dentro da obra Poemas e Elegia, na poesia do José Décio, dentro dessa obra, espaços que são apresentados a partir dos próprios títulos de poemas. Menciona-se a qualidade temática e espacial, sobretudo presente nos poemas, em alguns poemas que configuram a observação e os objetos de análise relacionados aos espaços importantes, referendados na poesia do José Décio. Além desse poema, Evocação de Formosa, que eu vou terminar minha fala já lendo só a primeira parte dele, tem os poemas Goiás, Vila Boa, Bela Vista, Formosa, Terra Branca, Evocação de Formosa, O Pátio, no Sonatório e Elegia Feita no Cárcere, que também traduzem a necessidade da poesia expressar-se por meio do espaço. Logo, o espaço é uma temática expressiva na obra de José Décio Filho, por haver incidências de textos que privilegiam os espaços das cidades, sobretudo, marcado por topônimos que dizem respeito a lugares diretamente mencionados nos léxicos encontrados nos títulos dos poemas, né? Então, o elaborado uso de recursos linguísticos para rememorar lugares importantes em suas trajetórias de vida, na sua trajetória de vida, é, de certa forma, ao menos curioso na poesia de Décio. A necessidade de utilizar o espaço como temática recorrente para a expressão do eu lírico é notória na obra proposta para estudo, né, que eu apresentei para vocês, a Poemas e Elegia, a qual se configura no sentido de amplitude desse espaço para além dos limites geográficos. Então, para terminar minha fala com poesia, já que estamos num colóquio de poesia, eu queria trazer esse poema do José Décio, justamente porque é uma contribuição, né, e para falar de modernismo, dessa atualização do modernismo em Goiás. Esse poema, eu cheguei a analisá-lo, enfim, nas minhas pesquisas, e eu gostaria de ler a primeira estrofe para encerrar minha fala. Intitulado, então, o poema Evocação de Formosa, eu vou ler para vocês a primeira estrofe. Eu gosto de sentir Formosa, quando a relembro através da neblina cinzenta de sonho, quando as lembranças em silêncio num rebanho, com as criancinhas loiras e de branco, vem tecer com seus dedos tenros e mimosos, nas horas solitárias de intimismo, a teia imaterial das recordações. Eu gosto de sentir Formosa, com suas novenas à porta da igreja. E aí eu não vou continuar mais, porque eu acho que deu o meu tempo,
né? E eu gostaria até de ler o tema todo, mas enfim, eu vou respeitar o tempo, assim como os demais respeitaram, e agradeço demais a participação e estar podendo apresentar para vocês aí um pouquinho sobre o José Décio Filho, fazer esse diálogo. Importante também encontrar outras pessoas que estão pesquisando o José Décio, dada a escassez de produções e de pesquisas, né, críticas em relação à obra dele. Muito obrigada e pronto, agradeço aqui. Obrigada pela atenção. Vou parar minha apresentação. Moema, nós que agradecemos. A gente vai ter um pouco mais de tempo, eu coloquei 15 minutos aí, porque eu fiquei com receio de não dar tempo, mas a gente vai ter ali 45 minutos ainda para conversar. Vou apresentar aqui a parte do simpósio. Finalmente consegui resolver. Eu estou dizendo, pedir desculpas novamente pelo assim. Eu estou acompanhando, a gente mudou um pouquinho a ordem das apresentações, né? Porque tinha uma apresentação nossa panorâmica, mas muito do que a Moema apresentou agora, nós vamos comentar, né? Porque ela fez uma contextualização bacana aí da mudança que representou a transferência da capital, né, para Goiânia, e dos vários eventos que aconteceram nos anos 1940 e os anos 1950, que interferiram com certeza na recepção dessas obras que foram produzidas no nosso decênio. Né? A gente fala do nosso decênio assim, com carinho já pela década. Né? Mas vamos lá, vou compartilhar com vocês uma apresentação mas, Moema, se você quiser ao final ler o poema, estamos aqui justamente para ouvir poesia, né? Também, né? Vamos lá. No nosso GT, somos eu, a professora Marcela Ítalo, da UEG, e o professor Gustavo Dias. O professor Gustavo Dias, eu acredito que não pôde vir hoje, porque ele vai se casar amanhã. Então, nas vésperas do casamento, eu acho que seria um pouco difícil de ele participar do simpósio. Ele pediu desculpas pela ausência, mas participou, né, da elaboração desse material, das discussões que nós fizemos ao longo dos últimos meses, para poder apresentar algo aqui para vocês hoje e depois compor o nosso e-book. Então, logo a gente vai publicar os anais. Estamos passando por última verificação, mas já está praticamente pronto os anais do evento, né? Só estamos padronizando o documento para poder publicar. Já tem aqueles que não, né, pretendem submeter seus artigos para o e-book, já terão uma publicação para contar, que serão os anais, já tem ISBN, já está tudo formalizado. Tá? Mas logo adiante a gente deve disponibilizar, hoje ou mais tardar amanhã. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Temos algo a apresentar, ainda que de forma... Vamos lá. Mas eu agradeço a Moema, porque ela já antecipou um tanto de coisa aí que eu deveria falar, então eu falo menos. Estão vendo aí a apresentação, né? Agora sim. Então vamos lá. Panorama da Poesia Goiana de 1948 a 1959. O que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa, sobretudo em antologias da poesia goiana, e fizemos uma catalogação dessas publicações, uma planilha, para a gente tentar localizar todas as obras, ou pelo menos quase todas, que foram lançadas nesse período. Né? E a gente conseguiu localizar, ou pelo menos ter notícia, de 22 obras publicadas em Goiás, ou lançadas por autores de Goiás nesse período. Né? Que lançadas por autores de Goiás, também tem uma questão aí que a gente precisa refletir sobre ela. Porque alguns... Depois a gente vai chegar lá adiante, só para discutir esses pontos. Né? Vamos lá, esse aqui a ementa do nosso simpósio, que eu deveria ter apresentado no início, né? O que era mais lógico, mas como a gente teve alguns atropelos aqui, temos aí a lista de 10 autores, né, de alguns autores que publicaram nessa década. Alguns deles, como eu mencionei anteriormente, adquiriram uma notoriedade na poesia goiana, embora, como a Eunice falou, eles sejam pouco conhecidos, mas Afonso Félix de Souza adquiriu uma projeção para fora do estado, José Godoy Garcia também, José Décio Filho, né, teve uma única publicação como em vida, como as duas colegas apresentaram. Deixa eu só... Deu um probleminha aqui, alguém entrou agora na sala. Deixa eu liberar aqui. Desculpa, gente, porque com o Google Meet eu não sou muito inteirado, assim, eu tenho dificuldade de... Quem entrar agora vai ficar
de fora. Mas vamos lá. Gilberto Mendonça Teles, que também é uma notoriedade, até estará conosco nessa noite, no lançamento. Bernardo Ellis, que não se tornou célebre pela poesia, mas com certeza é a figura, o autor goiano de maior evidência nacional, né? Eu estou falando dessa questão da evidência nacional até para a gente discutir essa relação entre o campo literário goiano e o campo literário nacional. Como é que há essa relação entre o que é produzido em literatura no Estado e o que é produzido no país, né? Até algumas hipóteses que a gente, no NoGT, a gente tem aventado para a gente desenvolver uma reflexão, estamos desenvolvendo essa reflexão e vamos compartilhar essa reflexão em processo hoje com vocês. E incluía nesse elemento, além da referência a esses autores, a reflexão sobre o contexto, o contexto de produção, as mudanças que foram geradas a partir dos anos 1940, com o batismo cultural de Goiânia em 1942, e os outros eventos ao longo da década de 40, porque a gente não pode pensar na década de 50 em Goiânia sem pensar na década de 40, que foi importantíssimo porque gerou alguns efeitos, né? Até mesmo para que se estabelecessem as bases ali talvez de uma situação propícia para o modernismo em Goiás, né? Porque na década de 50 que a gente tem ali os movimentos que podem ser considerados, embora o Gilberto fale mesmo, né, que demorou 20 anos para chegar, né, que é a relação de 1922 com 1942, a gente pode dizer que nos anos 50 mesmo é que a gente tem ali um movimento mais concreto de afirmação de princípios modernistas na criação literária em Goiás, né? Então, por isso a gente abarcou nessa ementa todas essas questões que estão ali de contexto. Em todas as décadas importam a discussão sobre o contexto, as condições de produção, de criação, de recepção e circulação. Mas nós acreditamos que, sobretudo na década de 50, essa informação é importante porque nós temos ali uma cidade recém-fundada. Então, ali nós temos uma ambiência urbana que está se configurando e, ao mesmo tempo, temos ali uma situação cultural que está adquirindo uma nova feição, né? Nós tínhamos, no início do século XX, algum movimento, né? Na verdade, nas primeiras décadas do século XX, temos um movimento cultural bastante intenso na cidade de Goiás, né? Temos a publicação, lá no início do século, de 10 livros literários, incluindo o livro da Leodegária, né? Que pensa assim, uma mulher publicando, no início do século XX, na cidade de Goiás, interior do Brasil, é uma conquista realmente digna de louvor, né? Naquele mesmo contexto, a Cora Coralina, a Leodegária e outras duas figuras femininas criavam o jornal A Rosa, né, que são referências do Gilberto Mendonça Teles, uma poesia em Goiás. Então, 4 mulheres no interior de Goiás fazendo um jornal literário. Então, a gente pensa assim, um avanço, né, para um Estado ali que ainda se mantém alheio às discussões mais recentes, né, da mudança das vanguardas e tudo, porque sobretudo que as informações demoravam a chegar aqui, né? Mas temos ali uma efervescência cultural. Com a transferência da capital, a gente perde um pouco esse percurso que estava iniciado na cidade de Goiás. Mas adquirimos um novo percurso, né? Mas vamos agora, pelo que a gente fez o esforço, né? Eu, a Marcela e o Gustavo, para tentar achar os livros desses autores. A gente conseguiu encontrar quase todos, escaneamos, e se a gente conseguir fazer uma página para a rede, a gente vai disponibilizar esses livros caso as famílias que detêm os direitos ou os poucos autores que estão vivos nos autorizem, a gente disponibiliza o PDF, porque são livros muito difíceis de encontrar, né? A gente fez uma busca pela cidade para conseguir, e fora da cidade também para conseguir localizar os exemplares. Vamos lá. Primeira figura aí, em 1948, temos Afonso Félix de Souza com o Túnel. Como eu disse, Afonso Félix é uma das figuras do Estado que se projeta, né, para fora dele e adquire uma certa evidência com a produção de sua poesia. Ele faz esse movimento exógeno, né, e tem relação, porque ele também vai para o Rio de Janeiro e estabelece diálogo com pessoas de lá. Eu vou fazer uma apresentação assim, é um panorama mesmo, essa apresentação, depois eu vou para outra apresentação em que a gente discute algo mais concreto, né? Vamos lá. Temos aí o Ramos Joubert, que publica aí nesse início. Na verdade, ele tem uma publicação, digamos assim, ele começa, na verdade, em 1947, porque ele publica um poema que chama Semelhança, num concurso. Eu estou mencionando porque a gente poderia ter colocado no slide anterior esse concurso, que é um concurso do Movimento Unificado dos Estudantes de Goiás, que faz um concurso de poesia, né, primeiro concurso de poesia, e um dos eleitos é o Ramos Joubert, né, os juízes, entre os juízes,
se não me engano, é o Bernardo Hélio, José Lopes Rodrigues e o Eli Brasiliense. Não sei. Os dois, o Bernardo Hélio e o José Lopes Rodrigues eu tenho certeza. O Eli Brasiliense eu não tenho tanta certeza. Mas vemos ali, eu resolvi mencionar essa publicação anterior do Ramos de Lubé para a gente considerar também o sistema de glosa, né, de críticos que estão recebendo essa poesia. A gente começa a estabelecer alguém ali. Claro que temos isso em Goiás, também no início lá temos o Anuário Literário, que pode ser considerado a primeira publicação de crítica coletânea em relação à literatura goiana. Em 1917 temos o Páginas Goianas, do Gastão de Deus, né, que publicou, né, imprimiu em Uberlândia, mas se refere à poesia e à prosa goiana. Também em 1917 temos ali em Goiás, né, uma configuração digamos, essa recepção especializada da literatura. Em Goiânia, a gente vê ali, quando muda para Goiânia, umas figuras que vão surgindo como referência, esse processo de crítica e de análise das obras que estão sendo produzidas na nova capital. Vamos lá. O Jamires Reis, a gente tentei contato com o Centro Cultural que existe em homenagem a ele lá em Lusiânia, mas infelizmente eles não nos responderam. Então a gente não conseguiu o livro dele, se chama O Pombo Branco, que foi publicado em 1948. Né? Mas a gente ainda vai conseguir. Então, um esforço aí para obter essa obra. Temos o Zé Godoy Garcia, que publica em 1948 o Rio do Sono. Né? A Eunice falou da obra dele, né? Nem vou me aventurar. O Gustavo, que não está conosco hoje, pesquisa também o Zé Godoy Garcia, que é ali o que a gente observa. Eu não vou dizer exatamente sobre o José Godoy Garcia, mas é algo que a gente conversei com o Gustavo, a gente lê dessas obras, é que há essa, talvez, uma incerteza entre o passado, que está ali presente, né, um passado de criação mais formal, né, que é preso a alguns princípios, preso não, que é, digamos, filiado a alguns princípios parnasianos e simbolistas. Não estou me referindo ao José Godoy Garcia. A Eunice pode, talvez, tentar me ajudar nesse comentário sobre o Zé Godoy. Mas em alguns poetas, como até no próprio Afonso Félix, a gente tem ali algumas obras, alguns poemas em forma fixa, que mantém ali uma imagética muito presa, muito associada à tópica simbolista. E, ao mesmo tempo, na mesma obra, a gente tem ali alguns poemas que já indicam uns princípios de criação que remetem um pouco àquilo que foi proposto pelos poetas da Semana de 22 e as gerações modernistas. Né? Alguma exploração do verso livre, de um jogo mais prosaico, né? Da construção de uma poesia mais prosaica, mais próxima do resto do chão, né? E há essa convivência ali, que acho que é um dos princípios dessa década, que a gente pode observar assim, umas recorrências dessa década, né? De uma poesia que quer se inovar, mas ainda encontra algumas raízes ali muito fincadas, muito firmes nesse passado conservador, né? Temos aí o Primo Vieira. O Primo Vieira é uma figura, sim, que a gente coloca ele na década nesse período, mas é uma figura meio assim, difícil acho que o Primo Vieira representa bem o que a gente pode refletir sobre os autores dessa década. Embora tenhamos muitos, a gente viu, né, muitos autores nascidos em Goiás, não exatamente em Goiânia, mas em Goiás, mas há muitos autores, na década de 50 e em outras décadas também, que são autores que que não nasceram em Goiás, né? Que não nasceram em Goiás, mas vieram para cá e se estabeleceram aqui, o que a gente pode considerar que eles desenvolveram o projeto literário deles aqui em Goiás, que é o caso do Primo Vieira, que ele publicou esse livro em São Paulo e viveu lá, o Monsenhor Primo Vieira. Depois ele veio para Goiás, viveu um tempo aqui, produziu boa parte da poesia dele aqui, né? Mas morreu depois em Lisboa. Então, assim, teve um percurso bem diverso em topônimos, né? Em espacial. Mas pode-se dizer que a obra dele se desenvolveu principalmente, né, aqui em Goiás. Mas Litanias, que é uma obra de natureza religiosa, né, que é um livro muito bonito, nem sei, acho que ele está aqui, a gente conseguiu obtê-lo, agora eu não sei exatamente onde ele está, porque eu acabei de me mudar também, meus livros estão meio... Mas ele é um livro muito bom. Entre todos os livros que nós vimos da década, eu acho que ele é o que tem a edição mais cuidada, né? Que é uma observação interessante, né? Porque ele tem uma exploração muito bem refinada, assim, existem arabescos, existem imagens assim, na composição do livro, que não aparece nas outras publicações, que são mais simples, né? Porque muitas delas eram publicadas
produzidas em linotipo, né? Aí Demóstenes Cristino, Musa Bravia, né? Que também, está vendo que é um autor de Minas Gerais que publica no Rio de Janeiro, mas que a gente o inclui aqui em Goiás porque ele estabeleceu a sua criação especialmente aqui, né? Aqui lá em cima nós temos a indicação da cidade de nascimento dos autores, né? Não colocamos a indicação de morte. É só para a gente saber de onde os autores vieram. Vibrações, do Zé Lopes Rodrigues, inclusive essa é uma das obras que vai ser lançada hoje à noite, pela editora do IFG, porque este livro foi publicado na gráfica da Escola Técnica de Goiânia, né, que era a Escola de Aprendizes Artífices na cidade de Goiás e foi transferida para a capital, e tinha uma gráfica, pode-se dizer, de uma instituição pública, conforme um promotor de justiça que foi filho do mestre linotipista que atuou durante muito tempo nessa gráfica, era a maior gráfica pública do Centro-Oeste, né? Porque era um curso, né? Um curso de tipografia e encadernação. Envolvia os aprendizes ali. Então, os livros saíam mais baratos para os autores, eram pagos, né, os livros, mas saíam mais baratos porque eram produzidos pelos alunos, os alunos dos cursos, né? O Zé Lopes Rodrigues, assim, ele está na década aqui, mas ele poderia estar lá no início do século XX, ao lado de Olavo Bilac e Raimundo Correia, porque o livro dele é completamente parnasiano. Temos aí o Hugo de Carvalho Ramos, né, que tem o Plangência, na obra completa publicada póstumamente, da qual não vou tratar, porque o Rogério está aqui com certeza com mais conteúdo para poder oferecer uma análise sobre o Hugo de Carvalho Ramos. Temos aí Motivos Sertanejos, do Pedro Celestino, e que é algo interessante, porque lá no livro está indicado Morrinhos, né? Na capa do livro dá para ver ele debaixo da etiqueta da biblioteca, né? Morrinhos. Mas lá no finalzinho do livro a gente vê a identificação de onde ele foi impresso. Muitos livros produzidos em Goiás eram impressos em Uberlândia, sobretudo os livros de autores do interior, porque não havia, de fato, uma estrutura gráfica, né, serviços gráficos disponíveis e acessíveis no Estado, que é importante a gente pensar para refletir sobre a questão do campo literário, porque isso que viabiliza a publicação também é importante, né? Temos aí o Basileu Toledo França, que é uma figura também de grande destaque no cenário cultural goiano, né? Tem o livro lá publicado em São José do Rio Preto, muitos livros nossos eram impressos em outros lugares, em Minas Gerais e em São Paulo, especialmente no Rio de Janeiro, onde havia, de fato, uma estrutura gráfica, né, serviços gráficos disponíveis, e com certeza a disponibilidade diminuiu o custo. Esse livro digamos assim, pode ser até um poema épico lírico, porque ele é um poema só, né? É um romance mesmo, né, escrito em verso, é muito bacana. E é uma edição também, as edições feitas em São Paulo, sobretudo, elas são muito bem cuidadas, elas têm ilustrações no interior do livro, né, que difere muito um pouco das edições feitas aqui no estado. O Edésio Dyer, né, Cruz da Estrada, nós não conseguimos encontrar uma foto dele, né, e é um comentário que eu gostaria de fazer, que é algo que eu vou até investigar depois, que eu não sei se a data de morte dele, acho que está faltando o ano aqui, né, não temos o ano final aqui. A gente talvez tenha esquecido de terminar de digitar, Edésio Dyer. Mas algo que eu gostaria de investigar é sobre Ipameri, porque eu não sei o que acontece em Ipameri, mas há vários poetas que vieram de Ipameri, né? Essa cidade ali que exportou poetas para outros lugares, né? Paulo Pacheco. Sim. Desculpa, estou quebrando o protocolo e entrando na sua fala, só para dizer que Corumbá de Goiás também é uma cidade curiosa, não especificamente em poesia, mas em literatura. Há um levantamento de que já saíram dali 33 nomes de escritores de literatura, só da cidade de Corumbá de Goiás, aparecendo em Ipameri. Talvez o fato de que Ipameri, o Edésio, a Ieda Chimaltes, autores que publicam em Ipameri. Tem textos, o Coelho Vaz, não sei, o que é a relação talvez com o Catalão, ali próximo, né? Catalão tem algumas figuras importantes, né, para a literatura, né? Algo a se investigar. O que houve nessa cidade? No caso de Corumbá de Goiás, talvez seja o fato do Bernardo Ellis ter vindo de lá, né? Exato. É algo que capta um pouco o interesse das pessoas, né? A atenção das pessoas para a literatura. J. Veiga. Sim, né? Acho que esses autores que acabam gerando essa vontade de escrever literatura nos seus conterrâneos, né?
Paulo Pacheco, a gente não tem a foto dele, eu vou ser mais breve, porque a gente já tem, o tempo está passando, né? O Geraldo Dias da Cruz, está vivo, conversei com ele, era para ele ter vindo participar, conversar conosco hoje, mas é difícil falar com ele, eu liguei para ele incontáveis vezes, para ver se ele conseguia participar, mas infelizmente não fica para uma próxima, né? Mas escreve um poema, um livro, nem tem um título aqui, mas o livro se chama Poesias. Poemas elegidos, dessas que eu não vou comentar também, porque nós temos duas comunicadoras sobre o autor aqui, não convém. E aí temos aqui duas figuras que merecem um destaque enorme, né? Que é a de Nora Paca, que publica em 1948 o livro, agora eu fugi, Janelas do Caminho, eu acho que é esse o nome, não está aqui o nome, porque está aqui a capa da obra completa dela, mas se não me engano o título do livro dela é Janelas do Caminho. Se a Marcela estiver conseguir conectada, ela pode me lembrar que a Marcela leu a obra bem da de Nora Paca. Aí a próxima é a Regina Lacerda, que é conhecida mais no nosso estado pelo folclore, né? Pelas obras sobre o folclore. E ela escreve um poema um livro de poesia, que é considerado, aqui acho que essa data está, não sei se está, acho que não é 1948, a da Genara Paca. Se a Marcela estiver, ela pode me ajudar, acho que ali a gente houve um erro de digitação. Porque a obra da Regina Lacerda é considerada a segunda obra de mulher publicada em Goiás, né? A primeira foi da Eléuda Galha, né? E a segunda da Regina Lacerda, que é justamente essa. Essa aqui a gente teve um bom trabalho para conseguir uma cópia dela. Até agradeço a Fátima, que é responsável lá pela Fundação Frei Simão Dorve, lá em Goiás, que foi ela que conseguiu um PDF desse livretinho da Regina Lacerda, que é uma obra, sim, especialíssima, né? Porque ela tem essa marca. Nós até estamos ali investigando em relação a de Nora Paca, porque já ouvi falar, já vi escrito, inclusive, de que a terceira mulher a publicar em Goiás seria a Ieda Schmaltz, em 1964. Mas a gente descobriu a de Nora Paca nesse percurso aqui, que a gente não está sabendo bem se ela é porque ela é desconhecida ou porque, de fato, há alguma peculiaridade em relação à obra dela. Esse é um caso que a gente está investigando ainda, sobretudo porque, na discussão que gostaríamos de fazer, nós percebemos que as mulheres estão pouco presentes, né? Nós temos 22 autores, apenas 2 mulheres, né? E depois a gente vai lá nesse movimento lá que eu mencionei, nessa espécie de formação do cânone literário de Goiás no finalzinho do século XX, nós temos ali predominantemente homens, né? E homens que vocês percebam pelas fotos, a maioria deles, a gente resolveu colocar as fotos, a maioria deles brancos. E nós percebemos que muitos deles associados a famílias de renome no Estado, né? Então, existe ali, de fato, talvez uma relação com esse status cultural que garante também às mulheres, né? Porque as mulheres também têm vinculação com a elite. Eu não estou criticando as mulheres, a gente só está pensando assim, o que viabilizou a publicação dessas mulheres especificamente, né? Que são pontos ali que a gente está lançando de reflexão. A gente não vai aprofundar, na verdade, que nem vai dar tempo de fazer outra apresentação, porque o tempo já está acabando. Temos o Primeira Chuva, do Bernardo Ellis, que também vai ser lançado nessa noite, né, com uma análise do professor Rogério e do professor Bergamo, lá da Universidade de Brasília, né. O Sebastião Espínola, né, que eu estou até com o livro dele aqui, que eu tenho que devolver para o Instituto Bernardo Ellis, que está emprestado para escanear, eu escaneei, né. Este livro aqui nem a família tem. Quando eu mandei para a filha de um dos autores, são 2 autores, ela ficou emocionadíssima, falou que eles não têm, só tem umas páginas do livro que foram rasgadas ali, né. O Geraldo de Araújo Vale, com Palavras do Caminho, que aí já vem se aproximando, aqui está errado também, aqui não é 1958 não. O Gilberto é 1955, que também foi publicado pela Escola Técnica de Goiânia e estará aqui à noite com Alvorada reeditado, né? E por fim, o Jesus Barros Boquadi, com o Cego. Na verdade, o Boquadi publica 2 livros no fim dos anos 1950, 1959. O outro é esse aqui, Argamassa, poema, não sei se vocês estão vendo aí, se vocês estão exibindo, que esse aqui eu não terminei de escaneá-lo ainda para poder devolver, né? Uhum. Que é um poema, os 2 são poemas longos, né? Na verdade, esse poema, o livro Cego, é um livro muito, que acho que já ali no fim dos anos 50 a gente percebe ali uma escrita que busca essas referências mais inovadoras, né? Que aí tem uma construção de um poema, quase um poema narrativo, é um poema narrativo,
sobre a perspectiva de um homem cego. Então, ele conta a história de vida dele sob essa perspectiva, infância, adolescência, juventude e vida adulta, sob essa perspectiva do cego. E aqui, no Jesus Barbo, nesse H. Massas, que eu estou falando dele porque ele é o último da década e, de fato, demonstra já ali um processo já conquistado, né, de mudança na literatura, em que ele faz um diálogo com a cidade, né, a cidade goiana, né, e é uma espécie de diálogo entre a cidade e o poeta, né, que é uma interação muito bacana, né. Então, esse aqui era o panorama que a gente tinha para fazer sobre a década. Agora, eu vou tentar ser mais breve, porque na outra apresentação, porque a gente preparou também uma outra apresentação sobre o contexto, né. Vou ser mais breve para a gente ter um tempinho de diálogo, só mesmo para pincelar algumas questões que a Moema já tocou, então por isso eu serei bem en passant, para a gente poder conversar um pouquinho ainda, né? Vamos lá, deixa eu só preparar aqui, espero que estejam vivos aí. Logo mais, o Vitor, que é o nosso monitor, vai disponibilizar aí o formulário de frequência, né, para que todos possam receber os seus certificados. Vamos lá, vou ser bem rápido, e depois a gente pode, no outro momento, né, outra ocasião, discutir mais essas questões. Vamos lá. Da formação do campo literário na instituição do Cânone, nos anos 1950, na poesia goiana. Aí a discussão sobre campo literário e sistema literário, que é até um texto que escrevi com o Rogério, a gente fez essa discussão em relação a Cora Coralina e Bernardo Ellis, né, partindo dos conceitos de Bourdieu e de Antônio Cândido, e o contexto sociocultural dos anos 1940 e 1950. Aqui, sobre essa composição do cânone, em relação ao campo literário, eu acho que eu ressaltaria em relação à discussão que o Bourdieu faz em relação a esse conceito, é a disputa de poder e de forças que se estabelecem para que esse campo se constitua e para que os indivíduos ingressem ou sejam reconhecidos e valorizados no campo. E o que a gente pode observar é que também existe ali uma tensão entre campos diversos, um campo que a gente pode dizer é o campo literário local e o campo literário nacional. Como é que esses autores conseguem alçar, né, conseguem partir de um campo para o outro, claro, se valendo de várias relações político-sociais para alcançar, além, claro, da qualidade literária. Mas, em muitos casos, o que a gente observa é que pesa muito o fato das relações que os autores conseguem estabelecer com aqueles que chancelam as obras. Não apenas os críticos literários, também aqueles que autorizam, que viabilizam a publicação, porque existe um custo econômico para produzir os livros. Então, aqueles que têm recursos para produzir, com certeza alcançam um resultado talvez mais notável. No sistema literário do Cândido, o que a gente ressalta, que o Cândido aponta como elementos essenciais para a constituição desse sistema literário, é haver um conjunto de produtores, um conjunto de receptores e o mecanismo transmissor, né? Que aí implica não apenas a produção própria da língua, né, mas também o mercado editorial, que a gente pode incluir ali, por isso que a gente falou das editoras, onde as editoras estavam, como é que haveria essa viabilização da produção, da publicação mesmo, né? Os receptores, não apenas o público leitor, digamos, amador, né, o público leitor diletante, né, é um público especializado, o que vai glosar também importa muito para a constituição desse sistema literário. Eu vou passar aqui para a gente adiantar. Vamos pensar nesse batismo, nesse contexto cultural, que é importante também para que haja uma recepção das obras na cidade de Goiânia, que Goiânia impacte na característica da poesia produzida naquele momento, para que ela possa, inclusive, chegar a esse diálogo efetivo com as mudanças mais recentes na criação literária no país, né? Dialogar com os avanços modernistas. Temos o batismo cultural em Goiânia, em 1942, né? Em 1942 também acontece o 8º Congresso Brasileiro de Educação, né? Temos aí os anais que estão disponíveis na página do IBGE, né? Muito bacana esse documento, inclusive. Temos ali a criação aqui está em 1943, mas o processo da lei foi em 1943, mas a primeira aprovação foi do Bernardo Ellis em 1944, né? Mas é um processo de criação dessa lei, essa lei que tem uma referência de 1980, que a gente não encontrou de 1943, 44, né? Mas a Bolsa de Publicação Augusto Carvalho Ramos é o prêmio mais antigo em contínuo no Brasil, né? Que tem a continuidade desde desse momento até hoje, né? Então, é
um evento importante, né? Então, não vou falar sobre essa parte, não vou entrar em detalhes sobre essas informações, porque sim, isso a gente pode ver adiante. Mas vocês percebam que há publicações de obras muito importantes, né? Entre elas, de alguns dos nossos autores da década, né? Rio do Sono, Poemas e Elegias, que são publicados, o próprio livro do Bocadi, O Cego, também é publicado pela Bolsa Hugo de Carvalho Ramos. Então, a gente conhece muitas dessas obras que foram publicadas graças a esse incentivo da Prefeitura de Goiânia. A criação do Bazar Oió, que acontece em 1951 e permanece, ele fica até 1900 e... Agora eu me esqueci, se é 1971, eu acho, ou 73, se não me engano. Mas, assim, essa data não vou dizer com certeza, mas ele atua, acho que, se não me engano, são 23 anos. Acho que essa é a referência. E o Bazar Oió se transforma ali, de fato, um equipamento cultural lá na capital importantíssimo, onde acontecem lançamentos de livros, eventos, encontros, né? O Bernardo Ellis lança seu livro lá, um dos seus livros, né? Se não me engano, o Rogério pode me ajudar, que houve uma edição, inclusive, de um livro do Bernardo Ellis, não sei se é Hermos Gerais, que foi lançado pelo Bazar Oió, inclusive, pela editora do Bazar Oió, se não me engano. A Cora Coralina faz o lançamento do primeiro livro dela em 1965 no Bazar Oió. Então, é um equipamento cultural da capital que ganha muita importância para ser um espaço ali de troca, né, de encontro, né, entre esses intelectuais que estão produzindo e gerando conteúdo na nova capital. Em 1954 acontece algo inusitado na capital, imagina, no interior de Goiás, o primeiro Congresso Nacional de Intelectuais, que conta com a presença de várias figuras importantes, entre elas o Pablo Neruda, que está discursando nessa foto aí, mas Jorge Amado, Aurélio Buarque de Holanda, todos eles estiveram em Goiânia, em 1954. Vamos lá. Que aí tem um comentário de pessoas que estiveram presentes, né, no nosso congresso, no congresso que aconteceu aqui em Goiás, figuras de outros países, o que demonstra ali, assim, olha, a nova capital que está ali em 1954, com o quê? Com 20 e poucos anos, né, porque assim, Goiânia foi fundada em 1933, mas teve de fato, em 1937, assim, Goiânia tem as idades meio estranhas, né, porque ela se torna cidade de fato com um processo. Mas vamos lá, vamos seguir. A fundação do Grupos 15, em 1956, é importantíssima, é por isso que eu disse que há um processo, né, um processo que começa nos anos 40, mas nos anos 1950, que de fato acontecem alguns marcos importantes para a mudança da literatura. A Moema mencionou, né, a Revista Oeste, que acontece lá em 1942, e é importantíssima também como marco desse processo que vai desembocar na criação desse grupo de autores, de escritores, pensadores, que lançam que seria o primeiro manifesto modernista do estado de Goiás, que foi esse jornal Poesia, em 1957, no artigo Linguagem e Poesia. A gente ainda não conseguiu localizar esse artigo, mas vamos localizar para a gente disponibilizar no nosso e-book. Temos a publicação do jornal Oió, que tem uma existência curta, né? Não me engano, são 9 meses, não sei exatamente a duração, vocês percebam que a minha memória cronológica não está muito boa nessa tarde. Mas o mais incrível é que todo esse jornal, pelo menos boa parte do acervo dele, está disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional, e a gente consegue acessar e ver muitos poetas nossos escrevendo nesses jornais, um jornal literário, publicado na década de 50, né? Como aquele lá no início do século XX, né? O jornal A Rosa. Temos ali um jornal literário, coisa que não acontece, não existe mais aqui em Goiás. Né? Não existe isso em Goiás. Na década de 50, a gente tem um jornal especializado em literatura. Né? Vamos lá, o patriarcalismo na produção cultural goiana. Que aí a gente trouxe ali algumas discussões, que eu não vou estender muito na reflexão, mas lemos uma dissertação que trata justamente desse movimento, que assim, nós temos um movimento do campo literário em relação ao local, em relação ao nacional, mas também temos ali várias disputas no interior do próprio campo literário, que a gente pode avaliar se enfraquece ou fortalece esse campo. Nesse caso, sobre as mulheres, né? Nós sabemos que somente em 1971 as mulheres puderam ingressar na Academia Goiana de Letras, né? E houve um caso assim emblemático, né, que foi mencionada nessa dissertação, que a Maria, a Rosarita, agora não sei se é a Renata, a Marcela que tinha essa informação, né, ali, ó, exatamente, a Maria do Rosário Fleury, que teve um reconhecimento numa premiação nacional, foi premiada em 1959, e no mesmo ano demandou o ingresso na Academia Goiana de Letras e foi recusado. À época, Zoroastro Arteaga, que era o presidente da Academia Goiana de Letras, alegou que não poderia
aprovar o ingresso dessa nova acadêmica porque os estatutos não permitiam, que os estatutos deveriam ser modificados, né? Essa modificação levou mais de uma década para acontecer, né? Na sequência, cria-se as mulheres, né, com a Lili Lopes de Almeida, a própria Regina Lacerda, criou a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, a FLAG, que existe até hoje, e foi, de fato, uma instituição importantíssima para afirmar o lugar da mulher na nossa poesia. Outra pesquisa interessante, que é da professora Olinda Carrijo, que é sobre a discussão da formação do público leitor. Lembrando lá o que a gente pensou sobre o sistema literário. O primeiro ponto ali do patriarcalismo, a gente tem homens e mulheres produzindo, mas com certeza a produção dos homens ganha notoriedade, porque a gente tem ali alguns mecanismos, algumas travas ainda muito vinculadas ao patriarcalismo, nos documentos que norteiam a produção cultural, como o Estatuto da Academia Goiana de Letras. No caso da Carrijo, ela traz uma informação importantíssima, que é a existência de um público leitor nesse período. Um público leitor que há, tanto em espaços, como ela diz ali, formais e informais, em bibliotecas, em equipamentos culturais que permitem o acesso a esses livros, como a Biblioteca Pública Municipal de Goiânia, o Liceu de Goiânia, a Escola Normal Oficial, e outros espaços que não têm exatamente uma institucionalidade, mas que facultam o acesso aos livros. E aí a discussão sobre o campo literário, que aí é nessa dissertação sobre o Bazar Oió, mas é uma dissertação que nos ajuda a pensar em outros mecanismos que são criados nesse período para fazer com que as publicações tenham uma visibilidade e atinjam o público, né? Também há uma livraria que era na Rua 4, que é a Livraria Figueiroa. Então, as livrarias, nesse contexto, elas não têm esse papel apenas comercial, como a gente observa hoje. Elas eram espaços culturais em que os livros eram lançados, em que facultava-se o acesso aos livros por meio das publicações e dos eventos de lançamento, né? Como eu tinha mencionado, esses 4 autores da nossa década, quando há o processo de eleição de um cânone pelo popular no fim do século XX, eles são mencionados. Mas eu vou encerrar aqui por enquanto, porque a gente já está bem por adiantado da hora, porque eu já falei bastante. E aí eu vou abrir a possibilidade para vocês, para todos, inclusive para os que comunicaram, né? A gente trouxe muitas informações dessas apresentações, né? Para que vocês possam comentar alguma coisa. Rosarita Fleury, né? Que a Marcela falou aqui. Então, pessoal, Moema, Rogério, a Fernanda, a Ionice, se vocês têm alguma questão, algum comentário a fazer sobre as apresentações que foram feitas, as dos colegas, o público, então, agora eu concedo nesses últimos 10 minutos, a gente pode estender por mais 5 minutos, né, ou um pouco mais, porque a gente começou com atraso, né, aí se vocês tiverem disponibilidade, a gente vai até às 16h10, caso haja o que questionar, né, o que discutir. Eu lanço uma pergunta, né, para os colegas que falaram, pela obra que vocês observaram também, né? A Moema talvez tenha muito a dizer sobre essa existência desse campo literário. Será que a gente pode dizer que em Goiás, pela publicação desses autores, nos anos 1950, a gente já pode dizer que existia um campo literário em Goiás consolidado? De que maneira esses autores que estão publicando, né? O Zé Décio, o Zé Godoy, Hugo de Carvalho de forma póstuma, né? Mas que tem ali O Hugo de Carvalho Ramos poderia ser, assim, ele é digamos, um agente cultural póstumo, né, porque ele é uma figura que se notabilizou nacionalmente e que, com certeza, fez com que Goiás fosse conhecido, né, e continuasse conhecido, né. Até mesmo, acho que ele estou só lançando hipóteses aqui, né, porque o capital simbólico em torno da figura do Hugo de Carvalho Ramos, com certeza, contribuiu para que Bernardo Ellis tivesse depois uma evidência nacional, né, porque aí o regionalismo de Hugo, com certeza, quando apareceu na obra de Bernardo, já tinha um público ali interessado, talvez, né. E é isso, agora já falei demais, se os colegas quiserem comentar alguma coisa, e o público também, fiquem à vontade. Oliver, eu quero conversar um pouquinho também, e assim, só para dizer que eu realmente estou encantado com o trabalho que vocês estão fazendo. Eu me lembro que em 2017, essa leitura da poesia goiana
ela era um projeto. Veja quantos frutos, né, esse projeto já deu. Que levantamento riquíssimo, que pesquisa de um rigor. E ver a tua exposição hoje mostra que aquele projeto em 2017 avançou imensamente e avançou com muita qualidade. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu gostei muito de acompanhar a tua exposição e percebendo como vocês foram conseguindo trazer essas peças da poesia e sistematizar e fazer um levantamento que, sem dúvida alguma, deve ter sido e está sendo muito difícil, né? Mas é brilhante, para dizer o mínimo, né? E assim, eu queria mesmo conversar, queria levantar uma questão com a professora Moema, que assim, todas as falas muito interessantes do ponto de vista desse recorte temporal e de produção da poesia em Goiás. A Moema falou um aspecto sobre, salvo erro, ela estava falando do Décio Filho, né, Moema? E você falou sobre a questão do modernismo em Goiás. Você usou uma expressão que eu acho muito adequada, sobre os poetas que atualizaram, essa é a expressão, né? Poetas que atualizaram o modernismo em Goiás. Eu acho essa expressão interessante, e aí eu queria ver se você concorda, que quando esse modernismo, de fato, está produzido em Goiás em forma de poesia, a gente não está exatamente trazendo o modernismo de 22 para cá. É uma atualização, e essa atualização não é uma cópia, e nem é uma transposição, né? Eu não conheço essa obra do Décio Filho de 53. O Bernardo Ellis, ele publicou em 55, ainda que numa entrevista que está publicada na revista Remate de Males, ele tenha dito que essa poesia que ele faz entre as décadas de 20 e 30, ele as escreve ali, mas publica em 55, ainda que essa poesia é bastante modernista, mas não é uma cópia do Oswald e do Mário, por exemplo. Não é uma transposição do Oswald e do Mário paulistas em Goiás, não mesmo. É um modernismo atualizado. Por isso eu gostei dessa sua expressão, atualizado. Eu acho que atualizado tem a ver com uma forma de poetizar modernista, com uma fratura central que é própria dos estados do ermo do país. Eu acho que, assim, é só uma hipótese, essa atualização tem a ver com o modernismo formal de São Paulo e com uma espécie de captação da vida própria do modernismo de 30 no Recife. O que acontece em Goiás não é o modernismo de Recife, mas também não é o modernismo de 22 paulista. É uma questão formal paulista, mas com uma particularidade muito regional. Então, por isso eu gostei muito de você ter usado a expressão atualização do modernismo e não entrada do modernismo, chegada do modernismo, implantação do modernismo, que parece automático e que chega aqui. Até chegar aqui, ele realmente é atualizado, ele não é só uma transposição. Não sei se você concorda com isso. Obrigada pelas considerações, professor Oliver e professor Rogério. Bom, vou tentar dar conta aqui, rapidamente, de dialogar com vocês. Em relação ao colocações do professor Oliver, sobre o campo literário em Goiás, né? E aí eu tomo cuidado para problematizar alguns termos, como literatura goiana e literatura produzida em Goiás, assim como o modernismo goiano e a atualização do modernismo, né? Mas, enfim, eu acho que esses estudos, principalmente os estudos críticos, que vêm a afirmar esse campo literário, e eles ainda são muito esparsos, né? A gente vê ainda um pouco estudo crítico em relação a essas obras. Você colocou muito bem na sua fala, professor, as dificuldades enquanto pesquisadores que nós temos, né, de ter acesso a essas obras, de ter acesso até mesmo, às vezes, ao próprio
material do poeta, né? A gente tem aí, às vezes, o inventário desses poetas. A gente tem uma dificuldade muito grande enquanto pesquisadores para acessar esses materiais, principalmente se a gente for buscar nas fontes primárias, né? Eu tive a oportunidade, como eu disse, de fazer pesquisa em Goiás, na cidade de Goiás, e lá nós temos alguns acervos e arquivos literários, e então nós conseguimos, inclusive, como eu citei, achar um texto do José Décio que não havia sido publicado, enfim, em meio aos seus livros, aos seus papéis, e assim, esse tipo de pesquisa ainda é muito incipiente no Estado, precisa amadurecer. Eu falo no Estado porque, apesar de estar em outro local no momento, as minhas raízes ainda se findam, inclusive, na minha própria fala, né? Então, assim, ainda é muito espaço, então a gente precisa trabalhar mais com pesquisa, sobretudo em pesquisas em fontes primárias, até para que esse campo literário seja estudado e consolidado, enfim, que a gente possa colocar, problematizar, questionar, conhecer, né? Enfim, e parabenizar que o seu projeto vem dando conta, né? Está cumprindo esse papel, essa necessidade, esse anseio que eu tinha como pesquisadora. E aí eu vejo assim, a dificuldade de ter acesso às nossas obras. Eu estudei o José Décio desde a minha graduação até o meu mestrado, que findou em 2014. E só em 2014, quando teve a nova publicação da edição do Poemas e Elegias, foi que eu tive acesso à obra. Eu só tinha uma cópia de xerox da graduação da minha orientadora, que foi a professora Célia Sebastiana, que é a primeira estudiosa do José Décio, né? Enfim, foi a primeira dissertação publicada sobre ele, dela, e eu tinha uma cópia do livro dela, e eu fiquei anos só com essa cópia, eu não achava em sebo em lugar nenhum. E aí, felizmente, em 2014, foi republicado. Então, essas coisas dizem muito, né, dessa realidade, desse campo literário, né? A gente precisa republicar essas obras, ter acesso a essas obras, esse trabalho de conseguir digitalizar. E eu sei que aí há uma dificuldade muito grande com os familiares para essa autorização. Eu trabalhei, como eu disse, com pesquisa em fonte primária no doutorado também, com Carlos Drummond de Andrade, tive muitas dificuldades com relação às questões de direitos autorais, mas eu espero que você seja muito feliz e que consiga colocar e disponibilizar no site, e o trabalho é realmente incrível, por isso que desde antemão, quando eu conheci, eu me disponibilizei a estar aqui com vocês hoje. E aí, já partindo para as colocações do professor Rogério, para a gente continuar esse papo e dar oportunidade de outras pessoas falarem também, essa atualização do modernismo, esse termo, na realidade, eu bebi, claro, da fonte da professora Solange Fiuza Yokozawa, não é à toa. Então, aí responde muito, né? Ela que cunhou esse termo, e eu vim trabalhando nessa mesma perspectiva, porque ela influenciou muito meu trabalho, minha pesquisa. Enfim, não foi a minha orientadora, foi a professora Maria Imaculada, mas elas eram muito amigas, e, enfim, ela participou da minha banca de qualificação e me ajudou a construir a dissertação. Então, foi daí que nós modificamos e colocamos, problematizamos, né, a discussão, inclusive para colocar a atualização do modernismo em Goiás, ter esse cuidado. E que realmente não é uma cópia do modernismo nacional, né? Nem uma transposição, como o professor Rogério muito bem colocou. É um modernismo calcado o quê? Em questões regionais e em questões regionais na poesia, né? Uma poesia que tem uma particularidade regional. Na poesia existe uma particularidade regional muito grande. Então, assim, esse cuidado da gente problematizar e da gente se colocar enquanto pesquisadores, tendo a literatura produzida em Goiás, né, como objeto de estudo, da gente problematizar essas questões, de ter oportunidade de estar num colóquio desse, né, discutindo e colocando nossas pesquisas, enfim, o que nós pensamos, estudamos em relação a essa farta produção literária que ocorreu no estado de Goiás. E aí eu foco, né, principalmente nesse modernismo aí, nessa atualização do modernismo em Goiás, que é o período, que é o recorte aqui desse grupo de discussão hoje, né? Eu vou passar a fala agora para os demais. Obrigada, gente. Obrigado, Moema. Eunice, quer falar alguma coisa? Fernanda? Quero rapidinho. Sim. Quero só constar, já que a Moema lembrou do nome da Solange, né, que eu estudo literatura goiana em função de ter sido pescada na graduação pela Solange, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer a ela, porque desde o final da minha graduação, ela já me apresentou vários poetas e autores goianos, enfim. E eu quis o José Godoy, né?
E super parabenizar vocês também por esse imenso trabalho de pesquisa que eu um dia pensei em fazer, mas já desisti, porque é muito difícil, realmente. Pensei no doutorado, fazer um recorte dos autores que publicaram, né, na mesma época que o José Godoy, que era já ele que eu estudava. Fechando aqui, é só para mim? Tá. Parou. Então, eu quero super parabenizar, professora Oliver, por esse trabalho de vocês, que um dia eu pensei fazer, mas eu vi que sozinha era um pouco impossível, porque realmente é um trabalho um pouco desgastante, né? Só com o Godoy sozinha, né? Eu passei pelo site também da Hemeroteca, busquei algumas coisas, enfim, de um único autor, eu imagino tantos, né? E parabenizar os colegas também pelos seus trabalhos, que sempre achei muito ricos, muito produtivos, né? Pouquíssimos em relação a todos que temos, né? Foram poucos, José Dess Filho, Godoy, enfim, que foram falados aqui, mas isso já me deixa muito feliz, de ver que realmente a literatura goiana ou a literatura produzida em Goiás está sendo divulgada e estudada aos poucos, né? E aí a gente vai caminhando um pouco mais para enriquecer esse cenário da crítica literária produzida no nosso estado. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a poder participar do evento e especificamente desse simpósio. Eu agradeço, na verdade, a todos. Assim, a gente fez um esforço quando a gente pensou em abrir para os pesquisadores externos, né? Porque a princípio nós faríamos um seminário apenas com a nossa apresentação da pesquisa, né? E aí, quando eu assumi a coordenação da rede em março, eu falei assim: olha, vamos abrir para pessoas de fora para ver quem está pesquisando sobre poesia goiana, né? E talvez tenha interesse em falar conosco, até para a gente ter uma ideia ali do alcance que a poesia goiana tem obtido na academia, né? Foi difícil, eu confesso. A gente ficou um pouco frustrado, porque a gente teve que abrir a chamada incontáveis vezes para ver se captava, se mandamos e-mail para várias instituições, para ver se a gente conseguia fazer com que os pesquisadores se interessassem, né? Pedi a Solange, inclusive, né? Falei que fiz contato com a Solange, fala com seus orientantes, pede para ver se eles podem se submeter seus resumos para nós, né? Fico feliz que a Moema tenha, né, está distante, né, que está mais distante, assim, tem vindo, quando eu vi lá aquela, Roraima, né, Roraima, eu falei, gente, que incrível, né, já estamos conseguindo alguma coisa, né, porque fazer contato com a pessoa, né, tão longe, que está pesquisando poesia goiana, já é um grande feito, né, mas é isso, pretendemos e agradecemos a presença de todos, né, acho que se alguém tiver mais alguma coisa a falar, a gente tem um tempinho antes de seguir para a próxima atividade do colóquio, né? Mas se não tivermos, a gente encerra, né? Agradeço a presença de todos. Antes de todos partirem, né? Eu pediria a quem possa, né? Quem não tenha problema, que abra a câmera, né? Para a gente fazer um print do momento, para fazer o registro da atividade. Algo rápido, assim, né? Então, mas quem não puder também não há problema. É só para abrir para a gente fazer o registro. E aí a gente faz um print. Alguém mais vai abrir? Se alguém puder. Ninguém mais? Então tá bom. Oliver, você fala a hora do print para a gente poder respirar, porque eu estou fazendo a pose. Eu estou cozinhando aqui na sala, porque mais cedo tinha um pessoal fazendo assim, todo dia que a casa é silenciosa, mas hoje justamente tinha o pessoal da prefeitura fazendo limpeza na praça que fica aqui perto. Eu tive que de manhã pedir para eles, olha, vocês podiam ficar 20 minutinhos sem fazer barulho para poder ter a abertura do evento ali. Mas vamos lá, acho que agora ninguém mais vai abrir, né? Ninguém mais? Vamos ver se as pessoas estão aí, né? Só ligaram na câmera e não estão aqui participando de fato. Vamos lá, vamos fazer o print. Sorriu, gente. Pronto, agora vou mandar lá no grupo. Obrigado. Eu agradeço ao Rogério, a Moema, a Ionice, a Fernanda, a Alessandra, né, a professora que a orientou, pelas apresentações. Agradeço aos meus colegas do GT, a Marcela, que está aqui acompanhando, ao Gustavo, que não pôde estar, mas que
nesse processo contribuiu muito com a construção do que a gente apresentou hoje, né? E a todos os que estiveram presentes acompanharam até o momento, ao Vitor, que está fazendo a monitoria na sala de hoje, que sem os monitores a gente fica meio perdido. E aí, se não tiverem ainda acessado a formulário de frequência, por favor, acessem. E continuem acompanhando a programação do segundo Colóquio de Poesia Goiana. Às 16h30, a gente tem uma roda de conversa. É interessante, acho que interessa a todos nós aqui, porque é uma pergunta que instiga, né, se a juventude transformou ou transforma a poesia, né, que a gente pensa assim, nos jovens mesmo, os escritores. Todos aqui que publicaram eram jovens, né, quando publicaram os primeiros livros, né? E talvez eles, por essas serem jovens, talvez tenham promovido esse diálogo do Estado com o que estava sendo discutido, né? Essa atualização, como bem o Rogério mencionou, né, pela fala da Moema, que remeteu a Solange, nessa atualização do modernismo em Goiás, talvez a juventude tenha uma grande responsabilidade, né, para que isso tenha acontecido. E aí com o professor Wilber Salgueiro, da Universidade Federal do Espírito Santo, e com a poeta Jenny Souza, que hoje é doutoranda na Universidade de São Paulo. À noite, a gente tem o lançamento da coleção Artífices, né, são 10 livros que foram produzidos entre os anos 1949 e 1969, pela gráfica da Escola Técnica de Goiânia, Escola Técnica Federal de Goiás, entre elas o livro do Bernardo Ellis, Primeira Chuva, do Gilberto Mendonça Teles, Alvorada, né, e do Vibrações, que eu mencionei lá do José Lopes Rodrigues. Além de poesia, temos a prosa do Mário Resério Leite, de 1951. Então, à noite, temos um encontro de poetas com Gilberto Mendonça Teles, Geraldo Coelho Vaz e Edir Guerra Malagone. Em seguida, a apresentação artística com Felipe Veloz e o grupo Corpo de Voz. Então, à noite, o dia ainda promete. Acompanhe aí. O texto do Risério que está sendo publicado hoje são aqueles contos? Sim, em Lendas de Minha Terra, que foi lançado em 1951. Incrível, incrível. Eu fiz a leitura de um material que era só uma cópia, assim, e eu não tenho o livro, eu quero muito. Eu tenho uma edição aqui que a filha dele me concedeu, né? Ela falou assim, quando eu fui visitá-las, que antes da pandemia, né? Ela me disse assim, eu vou lhe dar esse exemplar que nós temos aqui, eu tenho 2, vou te dar um, com a promessa de que você vai me trazer a nova edição. Então, estou cumprindo uma promessa hoje. Aí que está aqui, ó, aquela edição encadernada do Lendas de Minha Terra. Muito bacana. E é isso. Então, mais tarde, a gente continua se vendo. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer. E até mais. Tchau. Tchau.